Quando historiadores descrevem o ano de 1915 em São Francisco, geralmente focam no espetáculo acima do solo, a Exposição Internacional Panamá-Pacífico, o reluzente Palácio de Belas Artes, a Torre das Joias cintilando com milhares de gemas de vidro lapidado, e os 18 milhões de visitantes que se maravilharam com o renascimento da América após o terremoto de 1906. Mas a verdadeira história, aquela que mal apareceu nos jornais, aquela que ainda hoje permanece enterrada em notas de arquivo, começou abaixo da orla. Começou com uma simples ordem de recuperação de terras. Engenheiros foram instruídos a preparar os lamaçais e águas rasas da Baía de São Francisco para os enormes terrenos da exposição. O objetivo era prático: dragar o fundo do porto, bombear sedimentos sobre o pântano e criar solo estável para pavilhões que mostrariam a inovação americana ao mundo. Mas no momento em que os trabalhadores começaram a escavar o leito da baía, algo inesperado aconteceu. Eles romperam estruturas que não tinham sido expostas em décadas. Sob a lama e o lodo, mais profundo do que qualquer construção conhecida deveria alcançar, as equipes encontraram armações metálicas e invólucros cilíndricos que não correspondiam a nenhuma infraestrutura documentada. Seu design era incomum, seu propósito era incerto, e os componentes não se assemelhavam a nada nos catálogos elétricos da época. Nem sequer se assemelhavam aos sistemas de energia europeus como comumente entendidos. Isso não foi mencionado em relatórios públicos sobre a exposição. Não chegou aos jornais celebrando a recuperação de São Francisco. Mas nas notas internas daquele ano, uma frase silenciosa aparece repetidamente: instalações pré-existentes, configuração inesperada, origem desconhecida. O relato autorizado mais tarde simplificaria tudo isso como equipamento de telégrafo abandonado, antigo aparelho de sinalização marítima, ou simplesmente detritos mal identificados de construção pré-terremoto. Nada incomum, nada digno de discussão, mas as fotografias da dragagem da época, aquelas reveladas em escritórios de engenharia sombrios, enquanto São Francisco preparava sua grande celebração, mostram algo diferente. Elas mostram trabalhadores ao lado de torres metálicas embutidas em rocha sólida bem abaixo do leito da baía. Armações montadas juntas com precisão muito mais apertada do que qualquer rebitagem daquela época deveria permitir. Invólucros cilíndricos com mecanismos internos que não se assemelham a nenhuma fabricação americana conhecida, mas a algo mais complexo, mais uniforme, mais deliberado. E quanto mais fundo dragavam, mais as estruturas paravam de parecer infraestrutura abandonada como conhecemos, e mais pareciam tecnologia que havia sido submersa, escondida e deliberadamente esquecida. No início, as equipes de dragagem tentaram categorizar tudo da maneira mais simples possível. Antigas fundações de pier, invólucros de cabos abandonados, detritos do desenvolvimento da orla pré-terremoto. Mas à medida que a documentação se acumulava e mais estruturas eram descobertas, as inconsistências se multiplicavam. Porque algumas das armações metálicas foram construídas com tolerâncias muito mais apertadas do que qualquer oficina de fabricação da época poderia alcançar? Por que certos componentes tinham forma idêntica, como se fossem fabricados em massa, em vez de forjados sob medida? Por que alguns sistemas se estendiam para dentro do leito da baía muito além da área de qualquer pier ou cais documentado? E a pergunta que perturbava até os engenheiros mais experientes: por que essas estruturas eram tão sofisticadas? São Francisco em 1915 estava se eletrificando rapidamente. No entanto, a infraestrutura sob partes da baía parecia construída para a transmissão de energia que nenhum engenheiro contemporâneo conseguia identificar. Equipes de dragagem admitiram silenciosamente entre si que o design e a precisão não se alinhavam com nenhuma empresa de serviços públicos conhecida. E embora nenhum deles estivesse usando termos como tecnologia perdida, estavam reconhecendo algo igualmente perturbador. Alguém havia construído uma rede de energia aqui antes. Não simples linhas de telégrafo, não luzes de arco primitivas, algo completamente diferente. À medida que a documentação aumentava, o silêncio também aumentava. Os relatórios ficaram mais curtos, as descrições ficaram vagas.
As fotografias pararam de mostrar as vistas mais amplas das descobertas. E então, as zonas de escavação foram parcialmente cobertas novamente em meados de 1915, enterradas sob toneladas de sedimento dragado onde necessário para fundações da exposição, e muito do que foi exposto retornou à escuridão sob o novo ateu. Apenas fragmentos permanecem, notas, um punhado de fotografias e os testemunhos silenciosos de engenheiros que viram as instalações antes de serem reenterradas. Mas mesmo do que sobrevive, um padrão se torna visível. Infraestrutura avançada demais para qualquer empresa de energia conhecida, componentes precisos demais para a linha do tempo aceita, métodos de engenharia que parecem herdados em vez de inventados, tecnologia que parece pertencer a uma era completamente diferente de desenvolvimento. Quando as equipes de dragagem ultrapassaram as primeiras camadas reconhecíveis sob a orla, as expectativas eram simples. Eles acreditavam que encontrariam lama da Baía, talvez algumas antigas estacas de pier e restos espalhados de construção pré-terremoto. Nada incomum, nada extraordinário. Mas em poucas semanas, essa suposição desmoronou porque, em vez de uma sequência organizada de camadas de sedimento, as equipes descobriram uma grade de instalações tecnológicas que não se comportavam da maneira que infraestrutura abandonada deveria se comportar. A primeira anomalia foi o espaçamento. Cada instalação, seja encontrada perto do distrito Marina, águas da Ilha do Tesouro ou Embarcadero, parecia seguir o mesmo padrão geométrico, os mesmos intervalos de distância, as mesmas relações angulares. Locais diferentes não deveriam fazer isso. Diferentes construtores, diferentes propósitos, diferentes anos. Eles não constroem em perfeita harmonia geométrica através de quilômetros de orla. No entanto, sob a Baía de São Francisco, eles fizeram. Torres de uma seção se alinhavam precisamente com torres descobertas em áreas completamente diferentes. Conduítes de energia compartilhavam a mesma trajetória, mesmo quando separados por centenas de metros de água aberta. Era como se cada componente fosse parte de uma grade original, que não existia mais em nenhum registro de empresa de serviços públicos. Conforme os trabalhadores dragavam mais fundo, as estruturas ficavam mais estranhas. Sob a lama esperada e destroços ocasionais de navios, começaram a encontrar instalações que não pareciam nada com equipamento contemporâneo. Invólucros muito maiores, mecanismos internos muito mais complexos, configurações que pareciam matematicamente exatas demais para qualquer coisa na linha do tempo documentada de São Francisco. Algumas estruturas pareciam quase superengenheiradas, torres cilíndricas com simetria perfeita, elaboradas com precisão que não correspondia às fábricas rudimentares da época. E então veio a descoberta que intrigou até os membros mais conservadores das equipes de engenharia: aparelho de transmissão sem fio. Não cabos, não fios, mas armações metálicas projetadas para transmissão por radiodifusão. Torres com arranjos de bobinas geométricas, invólucros com câmaras de ressonância, seções inferiores com sistemas de aterramento que só fazem sentido para a distribuição de energia de alta frequência. No entanto, não há registro histórico de São Francisco jamais ter tido transmissão de energia sem fio antes de 1915. Nenhum documento mostrando qualquer empresa tentando eletricidade por radiodifusão nessa escala. Nada que explique por que grandes seções do leito da Baía estavam equipadas com infraestrutura que se assemelha aos sistemas teóricos sem fio de Nikola Tesla, mas construída anos antes das demonstrações públicas de Tesla e décadas antes de qualquer implementação prática. Fotografias de dragagem tiradas em 1915 mostram isso claramente. Trabalhadores ao lado de torres tão altas que os homens parecem miniaturas em comparação. Componentes usinados com tanta precisão que ainda hoje engenheiros eletricistas estudam as imagens de arquivo com descrença. Arranjos de bobinas e ressonadores que se assemelham à tecnologia sem fio experimental muito mais do que qualquer coisa que a América da virada do século tenha crédito. Mas o detalhe mais perturbador não foi o que apareceu nas fotografias, foi o que não apareceu nos arquivos. Os relatórios oficiais escritos nos meses após a exposição mal mencionam essas características. Alguns desenhos omitem completamente as instalações de torres.
Certas estruturas são resumidas com termos vagos como detritos marítimos ou equipamento anterior, embora as fotografias mostrem que eram muito mais complexas do que isso. O silêncio é difícil de ignorar, porque se essas descobertas mais profundas realmente pertencem a períodos históricos conhecidos, por que não foram descritas em detalhe? Por que os sistemas de transmissão incomuns não foram documentados minuciosamente? Por que as fotografias foram espalhadas por empresas de engenharia privadas em vez de reunidas em um único relatório municipal? Até alguns dos componentes levantaram bandeiras vermelhas. Superfícies lisas demais, juntas precisas demais, enrolamentos de bobinas uniformes demais. Marcas que pareciam menos montagem manual e mais fabricação de precisão. Fabricação que, segundo a linha do tempo convencional, não existia quando essas torres foram supostamente construídas. Quanto mais fundo as equipes dragavam, mais difícil se tornava encaixar essas descobertas na narrativa limpa e linear do desenvolvimento elétrico de São Francisco. Porque instalação por instalação, o leito da Bahia começou a parecer menos equipamento de telégrafo abandonado e mais uma rede de energia enterrada. Um sistema construído, operado e submerso em algum momento antes da história registrada, mas de alguma forma permanecendo intacto o suficiente para que engenheiros de 1915 pudessem reconhecer seu propósito mesmo sem poder explicar sua origem. Quando as equipes de dragagem avançaram mais fundo no leito da Bahia, as descobertas pararam de se assemelhar a qualquer coisa que pertencesse a uma linha do tempo industrial limpa e ordenada. O que começaram a descobrir foram sistemas que não correspondiam à engenharia americana, não correspondiam ao design europeu e nem sequer correspondiam uns aos outros em qualquer sentido convencional. Em vez disso, formavam uma linguagem tecnológica estranha, que parecia vir de uma fonte unificada, mas de alguma forma precedia tudo no registro histórico. O primeiro choque veio com as próprias câmaras de transmissão. Essas não eram plataformas de madeira cruas ou simples armações metálicas. Eram estruturas geometricamente perfeitas, câmaras moldadas com dimensões exatas, invólucros cilíndricos que mantinham sua forma perfeitamente, apesar de décadas debaixo d'água, e armações de distribuição de energia dispostas com coerência, quase como os restos de uma grade mestra que não existe mais em nenhum arquivo. Algumas câmaras estavam completamente seladas, revestidas em concreto tão denso que os trabalhadores pensaram ter encontrado formações rochosas naturais. Mas uma vez abertas, revelaram interiores que pareciam intocados desde o dia em que foram fechados. Paredes metálicas lisas, componentes ajustados e maquinário que levantou mais perguntas do que respostas. E então veio a característica que ainda intriga pesquisadores hoje: as torres gigantes de ressonância. Oficialmente foram posteriormente rotuladas como fundações de faróis abandonados ou antigos suportes de pier. Mas nada sobre elas se encaixa em construção marítima típica. Eram simétricas demais, precisamente engenheiradas demais e perfeitamente sintonizadas demais, como se fossem projetadas com ferramentas capazes de calcular frequências de ressonância eletromagnética. Algumas torres eram altas o suficiente para ter se estendido acima da linha d'água antes da submersão. Outras continham mecanismos de bobina internos que pareciam projetados para amplificação de energia. Trabalhadores de 1915 as descreveram em correspondência privada como antenas de transmissão, não estruturas de suporte, mas dispositivos de transmissão com propósito sem fio, embora ninguém pudesse dizer qual era esse propósito ou quem as construiu. Outra anomalia apareceu nos sistemas de aterramento. Esses não eram simplesmente placas metálicas cravadas na lama. Muitos estavam integrados na própria rocha sólida, posicionados em ângulos que não faziam sentido convencional para proteção contra raios ou descarga estática. Estavam embutidos em pedra que claramente precedia qualquer assentamento americano, conectados a conduítes que corriam horizontalmente através do leito da baía em vez de verticalmente à superfície. Isso criou uma possibilidade desconfortável. Os edifícios da exposição acima do solo podem não simplesmente repousar sobre terra recuperada. Podem estar sobre algo muito maior, uma infraestrutura de energia cujo propósito nunca foi registrado, nunca ensinado e nunca explicado na história oficial da cidade.
Quanto mais fundo os trabalhadores dragavam, mais estranhas as descobertas se tornavam. Componentes metálicos apareciam com espessura perfeitamente uniforme. Algumas superfícies eram acabadas lisas, quase sem fricção. Outras mostravam roscas cortadas com precisão tão limpas que maquinistas modernos ainda debatem sobre que ferramentas poderiam tê-las produzido. Mas a descoberta que causou mais confusão foi a composição material de certos isoladores. Algumas peças eram feitas de compostos cerâmicos que cientistas de materiais de 1915 não conseguiam identificar. Outras mostravam estruturas cristalinas que só se formam sob condições muito além de qualquer forno da época. A explicação oficial oferecida depois: depósitos minerais incomuns, materiais importados do Oriente. Mas isso não explica por que esses materiais aparecem em componentes engenheirados, não em forma bruta, moldados, processados, fabricados em isoladores elétricos e capacitores precisos. Esse tipo de ciência de materiais requer técnicas muito além da capacidade do início do século XX, muito além de qualquer coisa registrada na história industrial americana. Logo após essas descobertas, algo incomum começou a acontecer. Câmaras foram preenchidas com sedimento novamente, bases de torres foram cobertas, seções profundas do leito da baía foram isoladas de dragagem adicional. Parte disso foi oficialmente rotulado como preocupações de segurança, necessário para criar solo estável para as estruturas da exposição acima. Mas as decisões sobre quais instalações enterrar primeiro e quais áreas cobrir permanentemente levantaram questões silenciosas entre observadores, porque as estruturas que foram reenterradas imediatamente eram sempre aquelas que continham a tecnologia mais anômala. As torres de ressonância, os isoladores cerâmicos desconhecidos, os sistemas integrados de aterramento, as câmaras de transmissão que pareciam se conectar à infraestrutura, se estendendo muito além dos terrenos da exposição. Esses conduítes de conexão foram talvez a descoberta mais misteriosa de todas. Não eram tubos aleatórios. Faziam parte de uma grade organizada, uma rede de distribuição de energia que parecia menos equipamento abandonado e mais um sistema continental. Alinhado, padronizado, planejado, como se um dia transmitissem energia para todas as grandes cidades da costa do Pacífico, através de um mecanismo subterrâneo e submarino que não reconhecemos mais. E ainda assim, quase assim que foram descobertos, muitos foram selados novamente. Suas câmaras preenchidas, seu propósito inexplorado, sua existência silenciosamente removida de mapas subsequentes. Quando você estuda as semanas finais do projeto de recuperação de terras de 1915, algo se torna impossível de ignorar. A dragagem não terminou, foi interrompida. Não concluída, não finalizada, interrompida. Quanto mais fundo as equipes iam, mais o tom de suas notas mudava. Entradas iniciais eram confiantes, quase rotineiras, mas no final a linguagem se torna cautelosa, vaga e estranhamente incompleta, como se outra pessoa de repente controlasse o que poderia ser registrado. E é aqui que o mistério final começa. Porque as últimas instalações que descobriram sob a Baía de São Francisco não eram comuns, não eram equipamento de telégrafo, não eram fundações de faróis, nem eram identificáveis como qualquer tipo conhecido de infraestrutura. Eram algo completamente diferente. Múltiplos relatórios, os poucos que sobreviveram, descreveram tecnologia que de repente mudou do familiar para o inexplicável, invólucros com tolerâncias tão apertadas que você não conseguiria encaixar papel entre componentes. Bobinas de ressonância enroladas com precisão que a América do início do século XX nunca deveria ter. Câmaras de transmissão construídas para distribuir energia muito maior do que qualquer coisa documentada na cidade acima, e conduítes que se estendiam além da zona de dragagem, desaparecendo na escuridão sob a baía moderna. Mas aqui está a parte que sempre fica enterrada. A tecnologia mais avançada foi o equipamento que foi reenterrado mais rápido. Trabalhadores descreveram preencher câmaras inteiras de volta, cobrir fundações de torres, empacotar sedimento em instalações que tinham acabado de ser descobertas. Não foi gradual, foi imediato. A explicação oficial:
preocupações estruturais, prazos da exposição, escassez de materiais. Mas se era apenas sobre cronogramas de construção, por que a infraestrutura mais sofisticada, mais precisamente engenheirada, foi selada primeiro? E por que os detritos obviamente corroídos foram deixados expostos para a documentação? Não faz sentido, a menos que essas descobertas mais profundas representassem um tipo diferente de ameaça. Não física, histórica. Porque se a infraestrutura sob a Baía de São Francisco realmente mostrou engenharia muito além da capacidade do início do século XX, e se parte dessa tecnologia não correspondia a nenhuma empresa de energia conhecida, então toda a história aceita do desenvolvimento elétrico americano começa a desmoronar. Imagine o que significaria se uma feira mundial fosse construída sobre algo muito mais antigo, algo avançado, algo engenheirado, algo que não construímos. Imagine o que significa se o leito da Baía não era apenas imóvel conveniente, mas um terreno de sepultamento deliberado para a tecnologia que desafiava cada suposição sobre quando a transmissão de energia sem fio se tornou possível. E talvez seja por isso que as descobertas de 1915 foram silenciosamente reenterradas. Não para proteger o canteiro de obras, mas para proteger a narrativa. As fotografias sobreviventes contam sua própria história. Trabalhadores ao lado de torres que parecem quase modernas, componentes que se assemelham a bobinas Tesla décadas antes de se tornarem comuns, sistemas integrados demais, sofisticados demais para sua suposta idade. Esses não são os tipos de descobertas que historiadores gostam de explicar. São os tipos que preferem não discutir. E isso nos leva à pergunta final. Uma pergunta que nenhum arquivo, nenhum livro didático, nenhuma publicação oficial jamais respondeu completamente. Porque a evidência mais avançada, a tecnologia mais sofisticada, a infraestrutura mais anômala foi selada novamente sob a Baía? Porque quando você dá um passo atrás, o padrão se torna claro. As torres de ressonância foram enterradas. As câmaras de transmissão sem fio foram enterradas. Os isoladores desconhecidos foram enterrados. A rede de energia integrada foi enterrada. E até partes do registro fotográfico desapareceram, quase como se a recuperação de terras tivesse revelado acidentalmente um capítulo da história que não deveria surgir. Um capítulo mais antigo que o terremoto de 1906, mais antigo que o assentamento americano, mais antigo que a narrativa que nos deram. E por um breve momento, em 1915, a Baía abriu apenas o suficiente para mostrá-lo, mas em vez de estudá-lo, cobriram novamente. Enterraram, preencheram, esqueceram ou fingiram. Porque se São Francisco está sobre uma rede de energia construída por uma civilização que não reconhecemos mais, então a verdadeira pergunta não é o que foi descoberto em 1915. É o que mais está sob as orlas do mundo. Que outros portos, que outras baías, que outros projetos convenientes de recuperação de terras cobriram algo que nunca deveria ser encontrado? Os pilones de energia sem fio de 1915 não eram apenas infraestrutura abandonada de uma era esquecida. Eram um vislumbre, um breve vislumbre acidental de uma versão da história que nunca deveríamos ver.